Bom, pessoal, entendida essa parte aqui que a gente viu, né, do sensor e a parte aqui do transistor, né, que faz o acionamento de uma carga, vamos pensar agora na possibilidade de acender uma coisa maior. Por exemplo, aqui a gente está acendendo um LEDzinho, mas aí eu quero fazer um circuito de um sensor automático para uma lâmpada de 220 volts, né? Eu quero acender uma lâmpada dessa aqui, tá? E aí, o que é que eu devo fazer? A gente vai conhecer um componente aqui que é o relé, né, que vai fazer a interface entre uma coisa e outra, né? Entre o acionamento aqui está sendo feito com 12 volts e a nossa lâmpada aqui que ela tem 220 volts. Então vamos lá, né? Vamos fazer essa etapa. Então para isso a gente vai ter que entender como é que o relé funciona. Então vamos lá. Na sua residência, na sua casa, deve ter interruptores que você liga e desliga as lâmpadas normalmente, né? Você tem, obviamente, lá, por exemplo, aqui vamos fazer uma análise aqui mais simplificada, digamos assim, né? Imagina aqui que eu tenho lá uma nossa lâmpada, né? Uma lâmpada, vou fazer um desenho aqui de uma lâmpada. Deixa eu mudar aqui lá, tá? Então vamos fazer aqui uma análise mais simplificada aqui. Vamos entender aqui. Imagina que eu tenho uma lâmpada. Então tá lá a minha lâmpada. Bem bonitinha minha lâmpada aí, ó. E ela tem dois fios que partem dela. E aí eu tenho uma tomada, né, que eu vou poder conectar aí na minha rede elétrica e tal. O garfo aqui ficou bem legal, né? Então o que acontece? Um fio eu vou mandar diretamente para a lâmpada e o outro fio eu vou mandar para um interruptor, né? Tá lá a caixinha do interruptor. Eu tenho lá o botãozinho. E aí, se eu aperto esse interruptor para uma posição, a lâmpada acende. Se eu aperto para outra, a lâmpada apaga. Simplesmente assim. Agora imagina um componente eletrônico que tivesse a capacidade de fazer essa função do interruptor apenas com um sinal elétrico, um acionamento com uma tensão menor, digamos assim, ao invés de acionar diretamente com 220 volts, como a gente faz com o interruptor nas nossas casas. Esse componente é o relé. Olha só como é que ele funciona. Vou fazer um resumo básico aqui do relé, do funcionamento do relé. O relé, ele internamente, ele tem uma parte, né, que ela é composta por uma bobina. Tá? Essa bobina tem vários valores de tensão de acionamento dessa bobina. Tá? Então o que acontece aqui? Né? Eu alimento aqui com um positivo e com um negativo e ela gera um campo magnético. Esse campo magnético é capaz de atrair coisas, de atrair metais, por exemplo. Tá? Então imagina que separado dessa etapa aqui de acionamento, que eu posso acionar com várias tensões diferentes, 5 volts, no nosso caso eu vou acionar aqui com 12 volts, né? 12 volts. Essa bobina pode ser ligada e desligada. Então imagina que ao lado dessa bobina, separado dela, eu tenho três terminais. Um terminal comum, né? Um terminal que tem uma conexão direta para isso aqui, né? Que a gente chama de normalmente fechado. Deixa eu colocar aqui de comum, marcar com C, tá? O normalmente fechado eu vou marcar por NF. Tem um terceiro terminal, que é o normalmente aberto, tá? Tá aqui disponível nesse ponto, NA. Então imagina o que acontece, né? Quando eu tenho a bobina desligada, sem tensão chegando sobre ela, eu vou cobrir aqui, né? O campo magnético não tem campo magnético, essa paleta está nessa posição normal dela, né? Posição normalzinha dela. E aí o que acontece, né? Essa paleta ela também tem uma mola, né? Tem uma mola aqui que atrai ela para uma parte fixa aqui, uma parte que está presa. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu energizo a bobina, jogo 12 volts para ela, ela vai atrair essa paleta esticando a mola e fazendo com que esse contato aqui, essa paletinha de metal, ela mude de posição, fazendo a conexão entre o terminal comum e o terminal NA fechado. E aí imagina se a gente pega agora aquela história lá do circuito da nossa lâmpada. Vou botar aqui a lâmpadazinha de novo. Vocês considerem o desenho bonito da lâmpada, né? A minha tomada. E aí eu vou ligar esse outro fiozinho aqui da lâmpada lá no terminal comum. Quando eu acionar a bobina aqui com os 12 volts, o que é que vai acontecer? Né? A corrente elétrica, né, vai circular aqui e vai fazer nossa lâmpada acender. De que forma? Bom, a corrente elétrica vai diretamente para a lâmpada aqui, né, através desse fio. E ela tem o outro fio, né,
ela vai percorrer esse caminho até chegar na lâmpada também para fazer com que ela acenda. Mas é o que acontece, né? Normalmente, quando a bobina está desligada, a corrente vem, passa por aqui, chega nesse ponto e ela está ligada no terminal NF e não no NA. Só que quando eu energizo ela, né, a paleta ela muda de posição. Vou fazer aqui ela tracejadinha, como se estivesse conectando para cá. E aí o que é que vai acontecer? A corrente vem, passa, entra no comum, né? Tem a bobina ligada agora. E a corrente vem pelo NA e faz com que a nossa lâmpada acenda. Então o que é que a gente vai fazer no nosso circuito de acionamento agora? A gente vai substituir essa etapa que a gente tem de acionamento, né, de um LED por uma bobina de um relé. Então no lugar disso daqui eu vou estar utilizando uma bobina, né? Tá lá os fiozinhos enrolados da minha bobina. Vou estar conectando ela aqui, ó, nesses pontos aqui de 12 volts. O que é que vai acontecer? Quando a gente tiver, eu vou colocar aqui os nossos terminais, né? O comum, o NF, o comum e aqui o nosso NA, tá nesse ponto. E aí estão as conexões para os terminais. Vou colocar lá no meu circuito agora a minha lâmpada. Então vem aqui de novo o belo desenho da minha lâmpada, tá ficando cada vez melhor, né? Coloquei aqui na minha tomada. Um fio eu vou conectar aqui no comum e o outro fio vou deixar aqui conectado no NA e vem para a nossa lâmpada. Então o que é que vai acontecer agora com o nosso circuitão aqui, ó? Quando eu cobrir o meu LDR, a bobina vai ser acionada e vai fazer com que a paleta aqui, ó, o contato que está fechado entre o terminal comum e o NF, o normal fechado, ele muda de posição e venha para o NA, fazendo, né, tá tracejado também, que a minha lâmpada ela acenda quando estiver escuro, né? Então aí um detalhe, gente, essa etapa aqui do circuito, né, de potência, elas são isoladas magneticamente, tá? Então a gente pode fazer outras aulas depois, vendo o funcionamento detalhado do relé, mas assim, deixo aqui uma orientação e um cuidado para quem for montar esse circuito, desenvolver, fazer de forma segura, saber o que de fato está fazendo, né? Porque a gente está trabalhando aqui com uma tensão de 220 volts, que pode ser perigoso. Então, né, cuidado aí. Bom, para fechar esse vídeo aqui, vamos ver aqui na prática o circuito funcionando. Então, pessoal, aqui eu fiz a montagem completa do nosso circuito, né, em protoboard, nossa matriz de contatos. E aí a gente tem aqui esse elemento aqui, ó, o Highlink aqui, a nossa fonte de 12 volts, né? Então ela recebe da rede elétrica os 220, já faz a conversão para 12, que a gente utiliza aqui na alimentação do nosso circuito, tá? Então por isso eu reforço o cuidado, né, que nós estamos trabalhando aí com componentes que estão recebendo, né, pelo menos na parte de potência, não nessa etapa aqui do circuito. Essa etapa aqui ela trabalha com 12 volts. Mas a etapa de entrada lá, né, vocês estão vendo que está vendo um cabinho da rede elétrica ali naqueles terminais, nos bornes ali atrás, os bornes azuis. Então o que acontece? É preciso ter todo um cuidado para isso. Bom, essa etapa aqui do circuito é só para a gente ver o funcionamento. Então quando eu cubro aqui o meu LDR, eu faço uma sombra sobre ele, né? Vocês vão escutar um estalinho desse componente aqui, que é o nosso relé, e ele vai atuar no circuito, né, tendo esse trabalho de interruptor. Então, cobrindo o LDR, escutou o estalinho lá, ó, ele ligou, e se eu descobrir, volta a receber luz, e aí não aciona mais o meu relé, ele fica desligado. E aí ele funciona dessa forma, com luz e sem luz, beleza? Então vamos colocar a lâmpada e ver esse efeito acontecer na prática, né? Só o cuidado com a lâmpada é o seguinte, né? Eu vou estar colocando ela naquele receptáculo ali atrás. E o que é que vai acontecer, né? Para evitar que a luz da lâmpada afete o sensor e ele fique ligando e desligando repetidas vezes, né? A gente vai colocar um anteparo aqui na frente, né? Para evitar que a luz da lâmpada bata no LDR e faz o circuito reiniciar, ok? Vamos para o teste com a carga agora. Então, como eu falei, né, coloquei ali um pouquinho de fita isolante, né, ao redor do LDR para evitar que a luz da lâmpada reinicie aqui o nosso sistema, né, porque aí o LDR ia perceber que o ambiente estava claro e ia desligar a lâmpada de novo. Então vamos ao nosso teste. Quando eu apagar a luz aqui do nosso cenário aqui, do nosso laboratório, olha o que acontece. A lâmpada acendeu, como
como prometido, né, como projetado aí no circuito. Quando o ambiente estiver claro novamente, o LDR desliga a lâmpada automaticamente. Então tá aí, tá um sensor aí de luz, bem funcional, bem prático, usando poucos componentes eletrônicos. Bom, se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se não gostou, deixe também, né? E deixe seu comentário, faça suas perguntas e caso tenha alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. A gente agradece. Valeu!